Salmos capítulo número 20. Você vai olhar para o seu irmão que está do seu lado e falar assim: hoje vou orar por ti. Vamos falar. E você vai orar por mim. Amém? E fala assim: hoje vou orar por ti. E você vai orar por mim. Aleluias. Glória a Deus. Salmos capítulo 20, no versículo de número 7. A palavra do Senhor diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Obrigado. Aqui estamos, Senhor. Estou diante da tua igreja, comprada e lavada com teu sangue. E a tua palavra, Senhor Deus, ela que nos vivifica, ela que nos renova, ela que nos dá, ó Pai, bem direcionamento. É o Senhor, ó Pai, através do teu Espírito Santo, no meio da tua palavra, que possa falar conosco. E nós possamos, ó Pai, nesta noite, entender, ó Pai bendito, compreender a tua palavra e vivenciá-la ela a cada dia, colocando em prática. E o Senhor, com a tua bondade, com a tua benevolência, com a tua misericórdia, ó Deus bendito, nos ajudará, e o teu nome será glorificado. E assim, ó Pai bendito, nós estaremos, ó Pai bendito, sempre de pé na tua presença, glorificando o teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém? Esse Salmo 20, ele é um salmo que traz o título Oração a favor do Rei. Oração ao Rei. Esse salmo é o salmo de Davi, dedicado, falado para o mestre de canto. E aqui tem algumas pontuações bastante relevantes e que nesta noite Deus ha permitido nós observarmos. O versículo 1, o salmista disse assim: entendamos que tudo indica que esse salmo é o salmo de Davi, e ele, como era o rei Davi, ele começa esse salmo dizendo assim: o Senhor te responda no dia da tribulação. Olha bem, quando nós olhamos a história de Davi, possamos observar que ele pode falar de tribulação com muita propriedade, porque ele passou um período, momentos de muitas tribulações, perseguições, afrontas, angústias, fortemente. Nós vamos afirmar isso biblicamente. E ele fala assim: o Senhor te responda no dia da tribulação. Olha bem, é de observar que um rei, falando isso, o rei, ele era coroado. O rei tinha uma coroa, mas ele tinha uma coroa, mas ele passava por tribulação, ele passava por angústia, ele passou também por perseguição, mas antes mesmo dele estar com a coroa, mas durante ele estar com a coroa também, ele passou momentos difíceis. Aqui nós já entendamos, quando ele fala o Senhor que responda na tribulação, é que ele mesmo sendo perseguido, ele não deixava de clamar. Ele mesmo sendo atribulado, angustiado, talvez até
depressivo, passando por depressão. Creio eu que todos nós passamos um momento de depressão. Alguém falar, talvez nunca teve num grau elevado, entenda? Mas sempre um pouquinho, né? Tem dia que as situações, as condições, as circunstâncias, as lutas, as necessidades, os problemas, faz a gente talvez passar um pouquinho. E tem uns que tem uma estrutura mais forte, outros menos, até mesmo estrutura emocional, sentimental, estrutura também espiritual, estrutura de madurez espiritual. E quando vem essas depressões, essas perseguições que nos abatem, vai também depender das nossas estruturas. Entende? Você pode ver, dar conta que para você entender mesmo emocionalmente de uma pessoa, tem um lugar bom da gente observar isso às vezes, principalmente quando há um velório, né? Ali os seres mais próximos daquele que se foi, você vê ali o estado emocional não controla mesmo, né? Isso tem a ver com as emoções, o sentimento, a estrutura da pessoa, entende? Às vezes alguém fala, fulano é muito seco, é muito duro. Não é que é muito seco. Às vezes tem uns que demonstram muito fisicamente as suas emoções, chora, lamenta. Outros, tem uns que tem que cuidar para ele não ser sepultado junto com o defunto. Tanto numa situação tão difícil, né, que ela se encontra, que não se controla, se enlouquece. Outros até quinta vida, né? Mas isso se deve também por causa das situações daquele momento. Somos humanos, né? Uns talvez sofrem mais aqui no coração, não se põe para fora, aguenta ali firme. Outros já não aguentam, expressa, mas expressa também de uma forma descontrolada. O rei Davi, ele passou momentos depressivos também, diante das situações que ele passou. Mas ele aqui, ao escrever esse salmo, ele fala assim: o Senhor te responda. Entende? Às vezes, na hora da tribulação, a pessoa começa talvez a criticar, não é? Começa a reclamar, entende? Começa a questionar, porque no seu jeito, no seu dia, na hora, as coisas não aconteceram como ela pensava, como ele pensava. Mas nessa hora da tribulação, ele fala assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, e o nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Te eleva em segurança. Na hora da tribulação, ou que seja depressivo, uma pessoa passa, tem muitos que pensam que Deus o abandonou, que Deus não existe. Mas aqui está falando que o Senhor te responda. Responder às vezes com a sua própria presença, porque se nós focarmos muito a circunstância, o vento temporal, as tempestades, as lutas, as perseguições, as mentiras, os levantes que estão à nossa roda, nós não conseguimos ver a resposta de Deus, porque a resposta de Deus, ela pode ser com a sua presença. Entende, irmão? De nós, às vezes você está ali, como disse, faltando chão para você pisar, mas você está quieto. Entende? Talvez tem pessoas que às vezes estão morrendo, crente, mas sabe que vai morrer, porque está num estado difícil, mas o que ela vai? Você vê que ela tem controle. Você vê Deus na vida dela, ou ela mesma pode sentir e ela deixa transparecer. E tem pessoas que é crente, que na hora da tribulação você tem dúvida se aquela pessoa é crente,
por causa do comportamento, das reações sem controle. Então aqui ele fala que o Deus de Jacó te eleva em segurança. Responda. Então a resposta de Deus não pode vir por diversos meios. Entende? Talvez você está numa situação difícil, uma enfermidade aí que te oprime ou qualquer coisa, mas o Espírito de Deus te dá paz, você está tranquilo, entende? E você não vai partir ou não vai morrer se não chegar a sua hora, por mais que aquela enfermidade está te afligindo, não é verdade? Ou por mais que, como disse o Salmo 91, 1000 caem à sua esquerda, 10.000 à sua direita, imagina assim. Mas tu não será atingido, está sendo bombardeado de todo lado, né? Você não é atingido. Eu falo, irmãos, eu vi uma vez, rapidamente eu comento, já comentei isso algumas vezes talvez, num terremoto que teve no Chile, isso eu presenciei no meio da rua, 1h, né? A terra tremer, tudo mover, caiu, aquela coisa toda, e buscando lugar de segurar. Eu sei que dali nós íamos direto para uma emissora, onde era transmitido um programa de rádio, lá tinha ia fazermos parte desse programa. Eu sei que entramos nas primeiras salas, tinha caído o teto do terremoto, mas aonde estavam os equipamentos do rádio, da emissora, não caíram, o rádio do programa foi transmitido. Não creio, eu vi isso, eu vi com meus olhos. Caiu no fundo, caiu parte do telhado na frente, mas a quarta onde estavam os equipamentos estava lá funcionando normalmente. Chegamos lá e presenciamos isso e sigamos. Então aí nós vemos como Deus guarda. E nós estamos em um tempo de tribulação, tempo de angústias, tempos de terror, não é assim? Não é? Irmãos, nós estamos aqui agora, né? E até a noite, amanhã, nós não sabemos os momentos difíceis que possamos passar. Mas aqui o salmista diz assim: não, o Senhor, o Deus de Jacó, ele está dizendo, o Deus de Jacó, ele te guarda em segurança. Jacó também poderia, talvez, falar, mas aqui nós vemos Davi falando de Jacó, né? O Jacó passou um momento de fugir do seu irmão, né? Querendo matar, alguém querendo matar ele, vivo ou morto. Depois o sogro dele também, né, perseguiu ele também. E depois disso você vai ver muitas lutas. Esses homens, Jacó é um dos patriarcas que a Bíblia chama. Então aqui ele fala o Deus de Jacó. Nós temos que lembrar, recordar, e Deus está falando assim: ó, o Deus de Jacó, ele te guarda em segurança, ele te dá segurança, ele te responde. A resposta de Deus não é somente talvez trazer para você uma bênção, às vezes não, ele está contigo, entenda? Você estar em paz, é uma resposta de Deus. Você está tranquilo, não é? Você deitar e dormir, né? Você vê muitos desempregados passando situações difíceis, mas você não está desempregado, muitos, né? Deus cuida dos seus. Aí o versículo 2, ele vai dizer assim: do seu santuário te envia o socorro. Olha bem, irmão, o que ele quer dizer aqui? Que o santuário, a casa de Deus, é o lugar melhor para nós orar. Porque aqui ele está falando de oração. Ele está falando de oração, né? E ele fala do seu santuário ele te envia socorro. Então nós possamos orar em todos os lugares, em 24 horas, nós vamos. Ele vai te atender, vai. Mas aqui ele fala do santuário, um lugar que é construído, um lugar como este, entenda-se, é um lugar muito apropriado para nós orarmos, e um lugar muito que a Bíblia também indica que Deus te respondeu em envie socorro do seu santuário. Hoje nós possamos entender que nós somos o templo do Espírito Santo, somos morada do Deus vivo, não é verdade? E Deus é onisciente e presente, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que um lugar como este, nós temos que entender também que está alinhado com a sua palavra, e nós temos que atentar que este lugar é um lugar também aonde ele ouça
né, no seu santuário. Então, era de suma importância para o povo antigo, vamos dizer assim. Eles tinham esse entendimento de sair de qualquer parte do país e ir-se aonde estava o santuário, aonde estava o templo, para ali oferecer os seus sacrifícios, fazer as suas petições, fazer as suas orações. E aí o salmista está dizendo assim: do seu santuário ele envia socorro, desde Sião te sustenha. Então, desde os céus, irmãos, Deus sustenta. Irmãos, esse mundo está, por mais que nós possamos ver muitos acontecimentos, muitas coisas aí, mas Deus está sustentando este mundo, esses governos, entende ou não? O próprio Satanás, que está destruindo aí, os dias dele está contado. Está contado. Ele sabe que vai chegar o seu fim. Entende? Deus tem a soberania e o controle sobre ele, sustenta todas as coisas. Ele tem o domínio. Recorda no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, quando os discípulos estavam, no versículo 35 a seguir, quando eles estavam no mar, lá numa grande tempestade, de repente os discípulos clamam a ele, foi através do clamor, e disse que ele foi lá, clamou ele, o que ele fez? Mar, eu estava aquela turbulência, entendeu? E o barco enchendo de água, e ele lutando ali de noite, aquela coisa toda. Aí Jesus, eles clamam a Jesus: Jesus, não se importa que pereçamos. Aí Jesus vai lá, mar, aquieta-te. E o mar aquieta, vem, para aí, ele para. Então ele tem um domínio sobre a natureza, ele tem um poder, a soberania, e ele calma tudo. Mas isso ocorreu quando os discípulos clamou. Aqui o rei Davi, o salmista está dizendo assim: ó, no seu santuário ele me socorro, desde Sião te sustenta. Ao versículo 3 ele diz assim: ó, lembra-se de todas as tuas ofertas e manjares, e aceita os teus holocaustos. Quando o povo saía de qualquer lugar da nação, do país, e ia ao templo, ia nos santuários ali, eles prestavam os seus sacrifícios, né? Se você hoje observar no capítulo 12 de Romanos, se você puder se abrir, o capítulo 12 de Romanos, no versículo 1, está bem registrado qual será hoje o nosso sacrifício. 12, 1, vou ler. Rogai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentei-vos, né, o vosso corpo. Antes as pessoas iam lá, apresentavam a sua oferta, né? Uns apresentavam um touro. Quem tinha condições de apresentar um touro, apresentava um touro. Mas quem tinha condições de apresentar uma paloma, um pombinho, uma pombinha, ia apresentar uma pombinha. Todos chegavam de acordo às suas condições e apresentavam os seus sacrifícios, né? O sacerdote tinha todos os rituais que era feito para que aquele sacrifício fosse aceito, o pecado do povo era perdoado. Hoje, Jesus foi, né, o nosso sacrifício. Quando nós aceitamos a esse sacrifício e a Jesus, né, e nós entendemos, né, que hoje o nosso corpo, né, nós temos que apresentar. Aí é onde que nós viemos ao templo, é aonde que nós vamos, né, orarmos, nós vamos clamarmos. E aí ele vai falar assim: vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? Nosso culto racional. O culto é do Senhor, não é? O culto é do Senhor. Então, nós aqui, às vezes, queremos acomodar de acordo com as nossas vontades, mas não, o culto é do Senhor. Nós chegamos aí, né? E por isso que eu recomendo, sempre eu falo, irmãos, venha na hora, né? Você pode chegar mais cedo, venha, você preparar, né, ao Senhor, né? O nosso culto não começa, ele já deve estar 24 horas, não é?
24 horas. Agora, algumas coisas fora daqui acontecem porque nós não vigiamos e nós não conscientizamos que nós estamos na presença do Senhor o tempo todo. Não é só aqui durante essas 2 horas, 1h30 que passamos aqui no tempo, né? E aí nós entendemos também no livro de Hebreus, vamos ler lá em Hebreus 13, 15, fala do que Jesus fez. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Olha bem, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre, não é lá mesmo, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome, é o fruto dos nossos lábios, e confessa o seu nome, né? Nós oferecemos por meio de Cristo. Cristo já se entregou por nós. E aí nós vemos aqui o salmista dizendo assim, ó, e ele aceita os teus holocaustos, né? Ele aceita, né? O nosso culto deve ser aceito ao Senhor, né? Nosso culto deve ser aceito, a nossa oração, eu já falei antes, né? Que às vezes a resposta é só com a presença do próprio Deus conosco, a paz já é uma resposta. Aí o versículo 4 ele diz assim: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. O rei, que seria o rei Davi, ele tinha os seus projetos, ele tinha as suas intenções, ele tinha os seus, vamos dizer, os seus projetos de guerra, porque naquela época, você está vendo essa guerra, você está vendo aí agora, mas aqui é antigo, você sabe, né? É antigo isso, desde a antiguidade, de Abraão, quando Deus chamou Abraão, nós vemos, né? Abraão já enfrentando guerra, né? Praticamente, antes do povo se tornar povo, né, da existência, já existia na mente, no coração de Deus, no projeto de Deus, mas nós vemos lá Abraão já enfrentando guerra. O rei Davi está falando assim, ó, que o Senhor, segundo o desejo do teu coração, realiza todos os desígnios. Hoje, irmãos, nós também temos projetos, você tem seus planos, né? Você tem sonhos, vontades, né? Individual, pessoalmente, família, ou como pessoa. Na oração aqui, o rei é o Senhor que vai conceder isso aí para você. Os desígnios, os desejos, as intenções do seu coração. Você não vai conseguir isso sozinho. O mundo aí fora, ele fala, não, eu não vou conseguir. Hoje eu tenho o salário que eu tenho porque eu estudei, né? Mas isso aí não é uma pessoa sem sabedoria, sem Deus ele fala isso. Agora, quem conhece o Senhor e caminha com o direcionamento dos ensinamentos da palavra, né? Como o rei está dizendo aqui, ele vai dizer assim, não, hoje o que eu ganhei, hoje eu tenho o meu salário, hoje eu tenho esse ganho, é porque o Senhor me ajudou, o Senhor me respondeu, o Senhor me concedeu isso. Aí você vai com isso, está fazendo o quê? Dando louvor a Deus, dando glória ao Senhor. Tudo que eu tenho, eu dou glória ao Senhor. Aí o salmista diz assim: celebramos com júbilo tua vitória. Então, mano, cada vitória, irmãos, nós temos que celebrar. E qual a maior vitória que nós vivemos? Ou que nós temos? Né? A nossa salvação no Cristo Jesus, nós temos que celebrar isso. Não é? Mas as vitórias que nós ganhamos, conquistamos no nosso dia a dia, elas não são maiores do que a vitória que Deus nos deu na pessoa de Jesus, nos deu a salvação. E nós não possamos esquecer isso. Então, independente ou não, se você venceu uma vitória desse mundo, você já tem motivo suficiente para celebrar. Ele está
está dizendo: celebramos com júbilo, com vitória. Fala assim: você, tu já és vitorioso. Pode falar. Tu já é uma vitoriosa. Amém? Nós já somos vitoriosos. Somos, irmãos. Celebra. Celebra. Talvez você não chegou, você não está nas tuas mãos ainda. Você pode celebrar. Entende? Se ele foi capaz de morrer no seu lugar, no meu lugar, quando eu estava perdido, né? Ele que foi capaz de ressuscitar o corpo de Cristo, né? E glorificar, ele não vai fazer por você também? Vai, por nós. Já fez. Agora as coisinhas, não permita, irmão, que talvez as decepções, né, que nós encontramos aqui nesta vida tire o seu júbilo, tire a sua alegria. Não, se já tem alegria suficiente, possamos celebrar, regozijarmos, glória a Deus, aleluia. Você não pode estar na maior tribulação que seja, dificuldade que seja, entenda? Mas celebra. Amém? Celebra, é o que ele está dizendo aqui. Celebramos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus, hasteamos pendões, satisfaz o Senhor todos os teus votos, né? Que o Senhor responda, que o Senhor, né, que conceda todas as petições, todos os votos que as pessoas faziam. Se lembra de Ana? O que Ana fez? Senhor, se tu me der o filho, eu vou fazer ele, vou entregar ele para ti. Eu vou cuidar dele para ti. Ele será teu, para o teu serviço. E ela foi firme no seu voto, né? Mas isso, como nasceu Samuel, filho de Ana? Na oração. Nós observamos, irmãos, como tem outros homens da Bíblia que Sansão, por exemplo, acho que a mãe dele se chamava. Alguém lembra da mãe de Sansão? O nome? Não sei se é Manoa, negócio assim. Eu esqueci o nome dela, mas está na minha mente. Ela, por exemplo, não pediu Sansão. Ela não precisou orar. Deus, você vai ter um filho. Entenda, irmão? Maria, mãe de Jesus, também não. Olha quem Maria teve. Olha quem Deus, né? Deu ela, né? Para ser a mãe de Jesus. Maria. Será que ela pediu o Senhor? Eu quero ser a mãe de Jesus. Não. Irmãos, então olha bem. Deus pode te dar algo que você nem pede. Mas não é por isso que nós não vamos orar. Porque Ana já teve orando. Não é? E tem outros, por exemplo, Davi, esse próprio Davi. Ele orou para que Deus curasse o filho dele que teve lá com Elizabeth. Acho que é Elizabeth? Né? Perdão. Esse filho, ele orou e jejuou para que Deus o curasse, e Deus o curou. Mas o que aprendemos, irmãos, aí? Aprendemos que nós temos de levar sempre ao Senhor todas as nossas petições, necessidades, em oração. Mas também não possamos deitar e colocar as pernas para cima e falar: não, Deus vai conceder. Ele concedeu a mãe de Sansão sem ela orar? Manoa, né? Ele concedeu Manoa, o seu filho, sem ela pedir, e Deus o deu. Aí nós olhamos Ana pedindo, e Deus o deu. Nasceu no clamor. Nasceu no clamor. Quando nós falamos de oração aqui, e o rei, ele fala isso, ele está falando dessa importância, mas também falando para a importância do povo orasse por ele. Entende? No capítulo 6
do livro de Efésios, né? Nós vimos que o apóstolo Paulo também pede aos irmãos para que orasse por ele. Então, aqui nós entendemos que o rei ele está falando da oração, e também falando da importância daquele povo que orasse por ele, orasse pelos projetos dele. Ou seja, a importância de nós orarmos uns pelos outros. Entende? Mas às vezes nós temos de entender isso e até mesmo, às vezes, compartilhar essa necessidade. Não é? Estar presente, né? E sabe, não, eu sou carente, eu sou necessitado da sua oração. Entende? E aí ele está falando assim, ó, que o Senhor, né, satisfaça a todos os seus modos. O versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele está falando dele, mas da importância do povo interceder por ele. Entende? E às vezes, irmãos, a gente pensa que não, como já foi falado, né? Orar pelo pastor, né? E a gente pode pensar que o pastor, o obreiro, quem seja, né? Não necessita da oração. E é aí que nós temos que entender que sim. Assim como o rei precisava aqui da oração do seu povo, e ele dizia, o Senhor salva o seu ungido, porque ele também era perseguido naquela época aí. Hoje, quem provocou a guerra que está vendo lá? E quem que eles querem matar agora? Quem que Israel quer aniquilar? Se ele puder chegar lá e acabar com o Hamas, ele acaba. Entendeu? Acabar todo com os seus líderes, a liderança desses terroristas, vamos dizer assim, né? Ele acaba. Naquela época era diferente. Os inimigos queriam quem? Era o rei. Eles travavam a batalha, pegavam o rei, o filho do rei, matavam o rei, acabavam todo mundo. Entenda assim. Hoje só tem o inimigo quer, irmão? O inimigo quer você e eu. Entende? Hoje nós vimos aí tantos escândalos aí, pastores, líderes, né? Ministros, tantas coisas, crentes caindo aí, tantos escândalos. Talvez também falta essa proteção, porque a oração é como um amigo, um guarda-costas. Entende? Um guarda-costas. A importância de você fazer parte de uma congregação, a importância de você congregar, é que você tem que entender, quando você faz parte de uma congregação assim como essa, na igreja, que seja, que tem uma liderança, um pastor, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Entenda? Está debaixo dessa cobertura espiritual. É como você sabe que tem alguém que está orando por você, né? E você, quando faz parte desse corpo, você também, ao mesmo tempo, sabe da importância da sua oração. Como o apóstolo falou, orar por mim, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra de sabedoria, de autoridade. Entende? Para que possam seguir pregando. Aí o mesmo eu vou orar por vocês. Eu para a sua filha, para a tua igreja, para o teu filho, tenha misericórdia. Não é? Dá livramento, entra com a tua provisão. Mas tem gente que, eu falo crentes entre parênteses, que eles não entendem esse princípio, irmão, da importância de congregar e fazer parte. Não, eu sirvo o Senhor na minha casa mesmo, um dia que eu chego. Eu congrego online, que agora pode congregar online, se eu não sei, Sim, você pode assistir uma pregação online, você pode ouvir uma boa mensagem, mas isso não tira
os ensinamentos da palavra para você congregar. Não é? De você estar ali, fazendo parte do corpo, você é um membro daquele corpo. Então o rei fala assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Aí ele está falando que ele responderá. Agora sei, quando todos entenderem a importância da intercessão, a importância de estar orando uns pelos outros, aí nós entendemos e vamos falar como o rei disse aqui, né? Que agora eu sei que o Senhor salva, né? Aí, ó, um ponto que me chamou muita atenção, irmãos, é esse versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Sabe isso aqui, irmãos? É o seguinte: é você orar e querer que as coisas aconteçam na força do cavalo. Que o cavalo, qual é o símbolo do cavalo? Força e rapidez. Então uns ora, mas age como cavalo. Entendes ou não? Age como cavalo porque eles querem que a resposta venha a cavalo. Eles querem que a coisa aconteça a cavalo, ligeiramente. E aí é o que o salmista diz assim: uns confiam lá, nesse momento, o rei está falando assim, o povo de Israel não tinha cavalos para ir para a guerra. Aí ele fala: uns confiam em carros e outros em cavalos. O carro é, entendeu ou não? O carro é algo veloz, rápido. Vamos de carro para ser rápido, né? Eu ia de ônibus, agora eu vou de Uber para ser mais rápido, não é assim? Então o carro tem essa velocidade. E muitos pensam que colocar uma situação diante de Deus, entenda bem, coloca uma situação diante de Deus e ora e vai lá e a monta do cavalo, pega o carro e vai lá e resolve. E pensa que é Deus, e não é. Quer fazer as coisas rapidamente. Entendas? Não, eu tenho que ser rápido, é ligeiro. E com isso, irmãos, a pessoa está confiando em cavalos. E a resposta de Deus, ela não vem a cavalo. A resposta de Deus não vem a carros. Não. Ela vem no tempo dele. Mas ela chega exatamente na hora exata. É o que ele diz aqui, ó. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Então nós confiaremos que a nossa resposta vem do Senhor. Deus virá do Senhor. Meu cuidado vem do Senhor. A minha vitória vem do Senhor. Aí a gente tem que agilizar homens. Você pode pedir homens, como aqui o salmista está falando, mas os homens para orar, para clamar, para que o Senhor responda. Mas ele vai responder no tempo dele. Entende, irmão? Ele vai fazer na hora dele, no dia dele. Entende? E aí, quando as coisas não saem do jeito que ele quer, do jeito que a gente ora, do jeito que ele pede, aí começa a murmurar, reclamar, criticar e questionar. Entende? Aí imagina como você ora, que a coisa não, que ora para que uma enfermidade saia do seu corpo, e está aí a enfermidade, eu orei, o negócio não aconteceu nada. É porque não vai acontecer, talvez na sua vista. Vai acontecer, quando você menos esperar, aconteceu. Entende? Acontece assim. É que nós, então o nosso tempo aqui é rápido demais.
os dias de vida, os anos de vida que nós temos aqui, é como um piscar de olho, é como uma vigília da noite, tão rápido que é, e a gente quer tudo rápido, a gente esquece muitas das vezes que nós passamos o normal, 9 meses no ventre de uma mãe, passam 9 meses, quantos dias dá 9 meses? Não é isso? Jó, na sua luta, na sua prova, quantos dias, quantos meses durou? Se fala até 9 meses. Ou chegou um ano a luta de Jó. Entende? E olha que a situação dele era crítica. Mas quem agiu por Jó? Deus, mas no tempo de Deus. Entende ou não? No tempo dele, na hora dele. Neemias, quando se prontificou a ir a restaurar os muros de Jerusalém, o que ele fez? Ele teve um período de quase 4 meses orando. Ele precisava da permissão do rei para poder ir. Quando ele chega diante do rei, ele queria só uma carta, só uma licença, vamos dizer assim, umas férias prolongadas. E o rei, o que o rei fez? Não deu só a licença, só a carta, só a permissão. Deu ele condições e criou uma comitiva de soldados para resguardar ele. Falou: você não pode ir sozinho, é muito perigoso. Fala assim: você não pode ficar só. Você não vai conseguir sozinho. Entendeu? Sempre precisamos de alguém para nos ajudar. Mas se nós não cuidarmos do nosso orgulho, o egoísmo nos toma e nós, quando alguém vê, eu já fiz. Você já. Às vezes nós queremos isso, às vezes. Não é verdade? Não vou falar para ninguém, Se é já. E com isso, esse negócio de não querer falar com ninguém, sabe o que acontece? Quebra os vínculos. Você não é que tem pessoas que tem que ser bem sábio. Tem coisas que você não pode sair falando para todo mundo mesmo, Não é verdade? Mas também você vai ficar fazendo as coisas sozinho. Entende? Para parecer que você é o bom, o azul, Que não é bem assim. Porque muitas vezes no momento de compartilhar, quando a gente comparou, irmão, terceira por aí, me ajuda na oração ali, eu estou isso, vou fazer isso ali. Isso, irmãos, é quando você chega até a mim, exemplo, pega uma oração, isso está demonstrando, Deus está vendo que você está indo até Ele. Entende? Que você depende dele, está precisando da ajuda dele. Mas quando eu também não me manifesto, e não vou a ninguém, e quero, entendeu? Fazer tudo quietinho para aparecer, não. Isso demonstra que eu estou confiando em carros, no braço do homem, no braço do cavalo, na coxa do cavalo, no lombo do cavalo. Isso que é importante nós orarmos. Ele se encurva e cai. Nós nos levantamos. O rei está falando, Mas quando ele falou da importância da oração, muitos que esperam, confia nos carros, nos cavalos, aqueles que querem fazer coisas tudo rápido, corre demais, lá na frente vai cair, encurva e cai, não aguenta, se cansa. Mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. O importante agora é você estar de pé diante do Senhor. Entende ou não? Muitos aí já caíram, muitos já desistiram, muitos já se foi. Não é assim? Muitos já estão nas suas casas aí, está lá, entendeu? Como um peixe morto, levado pela corrente. Porque o peixe vivo, ele não é levado pela corrente, ele nada contra a corrente. Você nunca vai ver um peixe, mesmo por mais pequeno que ele seja, pode ser um lambarizinho, ele não nada a favor
favor da corrente, sempre contra a corrente. Mas os peixes meu pai, quando você vê no Toba, por exemplo, ele não quer nada com nada, é bolo. Está levado pela corrente do mundo, os prazeres do mundo, vai levando. E concorda com tudo, irmãos. Ali, o peixe morto, ele vai, de repente ele fica na vazão assim do rio, ele costa lá, tem um raminho nele que para lá um pouco, depois vem uma coisa toca nele, leva ele, aí ele sempre esquinou por ele. Mas nós não somos mortos, nós estamos de pé. Amém? Nós estamos de pé. Olha o que diz, ó Senhor, dá a vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Vamos clamar? Vamos clamar, irmãos? E o Senhor vai responder. Vamos clamar e o Senhor responda. Nos colocamos de pé. Olha, se você puder sair do seu lugar e buscar alguém para orar, vai aí e busca alguém que não seja a sua esposa, né? O seu esposo, busca alguém diferente e ora por ela. Essa pessoa vai orar por vocês, você entendeu? E eu vou orar por todos vocês. Amém? Busca aí alguém. Vai aí, busca alguém aí e seja aí, irmãos, ora, você toda a sorte disso para essa pessoa estar do seu lado aí. Entende ou não? Mas seja sincero, por tudo de bom que você deseja para ti, fala para ela, e não outra, entendeu? E Deus conceda, como o salmista diz assim, o Senhor nos responde, nos dê vitória, né? Conceda as suas petições, os desejos do seu coração, entende? Vamos orar? Palavra da suíte, quebra da xereta, lavacapoei, Senhor. Diante, ó Pai, da tua palavra, que nesta noite nós estamos. E eu quero, ó Pai bendito, no poder da tua palavra, Senhor Deus, apresentar a tua igreja, Senhor, diante de ti. E por intermédio do sangue de Jesus Cristo, eu entro na sala do trono. Através do sangue de Jesus, eu entro na sala do trono. Interceda a favor da tua igreja, a favor da vida
você veio hoje na palavra, o que nós temos que fazer? Amanhã, quando você levantar para orar, lembra de mim. Para você, lembra de mim. Então, lembra de mim aí. Nas orações, verdade. E nós somos uma família, somos um corpo. E somos necessitados. E tantos problemas que nos dá sola, né? Talvez você não tenha dúvida que a gente passa, porque eu passo, não tem como falar para vocês. Talvez tenha dúvida que você passa, você não tem como falar para ninguém, não é verdade? Talvez nem para mim você vai falar, e é assim. Mas você chega dentro do Senhor, não é? E aí você clama, Deus, né? Aí você, ora por mim aí. Amém? Que Deus deu uma semana abençoada. Terça-feira, 19h30 estaremos aqui. Quinta-feira, 19h30 estaremos aqui. Nosso culto. Amém? Só para finalizar, o nosso culto, a nossa confraternização está programada para dia 3. Primeiro domingo de dezembro é dia 3. É dia 3. O primeiro domingo de dezembro da confraternização é dia 3. E o segundo domingo, a gente está dando lá para o dia 10, né? Entendeu? Então, vamos já ir coordenando. Amém? Vamos orar encerrando. Pai, eu quero te dar as graças nessa noite. Palavra nega sua que quebra na igreja, que é um som do teu Espírito Santo. Seja sobre a tua igreja, sobre a minha vida, Pai. E todo o tecido do diabo, todas as setas, todos os dados inflamados, caia por terra o poder da autoridade no nome de Jesus